Olá a todos, sou Armando Álvares García Júnior, professor de Direito Internacional Público em la Universidade Internacional de La Rioja, em Espanha. Nas últimas semanas, hemos observado uma postura, uma toma de posição gradual por parte de diversos países americanos, países europeus, em relação ao reconhecimento como legítimo presidente, como legítimo interlocutor da República Bolivariana de Venezuela ao senhor Juan Guaidó. Não vou entrar neste vídeo em el tema de se isto é conveniente ou inconveniente para o povo venezolano, se é conveniente ou inconveniente para os países vecinos de Venezuela, ou se é conveniente ou inconveniente para os demais países ou para a sociedade internacional de um modo geral. O que pretendo fazer neste pequeno vídeo é unicamente mencionar, bajo a escrupulosa visão da Constituição da República Bolivariana de Venezuela, a legitimidade ou não de assumir a presidência do país ou como interlocutor legítimo para diversos países que reconheceram isto ao senhor Juan Guaidó. Pois bem, a Constituição de Venezuela estabelece as situações em que ocorrem as faltas ou as ausências do presidente ou da presidenta da República Bolivariana de Venezuela. Pois bem, estabelece a Constituição venezolana as seguintes situações: a muerte, a renúncia, a destituição do presidente ou da presidenta decretada expressamente por sentença do Tribunal Supremo de Justiça, sua incapacidade física ou sua incapacidade mental certificada permanente, además certificada por uma junta médica designada pelo Tribunal Supremo de Justiça e com a aprovação, además da Assembleia Nacional. O abandono do cargo, isso deve ser declarado por Assembleia General ou em caso de que exista uma revocatória popular de seu mandato. Pois bem, são 3 artículos fundamentais que estabelecem as situações em que existe a falta absoluta ou a carência ou a vacante do presidente. O artículo 233, o artículo 333 e o artículo 350. Quando se produz, realizando uma análise conjunta desses 3 artículos, se pode deduzir que quando existe uma falta absoluta do presidente eleito, da presidente eleita, antes de tomar possessão, se deve, portanto, necessariamente proceder a uma nova eleição universal, portanto, com base em um sufrágio universal. Esta eleição deve ser direta, deve ser secreta, e existe um prazo de 30 dias consecutivos seguintes ao momento em que se verifica e se declara a falta absoluta do presidente do país. E, mientras tanto, mientras se elige e toma possessão o novo presidente do país, no caso de Venezuela, se encarga da presidência da República o presidente da Assembleia Nacional. Pois bem, a Constituição analisa especificamente e recorre em suas distintas disposições, fundamentalmente em estes 3, com maior concretude, estes 3 artículos que mencionei, menciona o aspecto relacionado à presidência interina do presidente da Assembleia Nacional. Quando o presidente da República Bolivariana de Venezuela está eleito, ou seja, quando ha ganhado umas eleições, pero todavia não ha tomado possessão do cargo. Pois bem, neste caso, se poderia considerar que a toma de possessão que hizo o senhor Nicolás Maduro ante o Tribunal Supremo de Justiça, que ha ocorrido em enero, el 10 de enero, foi legítima. E que o senhor Maduro é efetivamente, desde entonces, o presidente do país, em exercício de seu cargo.
Pois bem, neste caso, se partimos do princípio de que o senhor Nicolás Maduro, né, ha tomado possessão, e efetivamente lo ha hecho, né, ante o Tribunal Supremo de Justiça, né, perdão, o senhor Juan Guaidó não teria direito a ser o presidente interino. Ante uma situação de falta absoluta, que não é o caso, né, a Constituição venezuelana estabelece um mecanismo específico de sucessão presidencial que não se transmite diretamente ao presidente da Assembleia, sino ao vice-presidente. Ou seja, o senhor ou a senhora que tenha o posto ou o cargo de vice-presidente ou vice-presidenta é quem assumiria a presidência, né, interinamente e tendrá a responsabilidade legal de governar ou eventualmente de convocar eleições de maneira direta. O outro argumento é que as eleições foram fraudulentas. E é com isto que a oposição política, o senhor Nicolás Maduro, está esgrimindo politicamente. Pero juridicamente, se partimos do princípio de que foram fraudulentas as eleições realizadas no mês de enero, a vitória do senhor Nicolás Maduro e posteriormente a toma de possessão em que ha sido jurado, suposto não teriam nenhuma validez. Pois bem, este argumento tem um pequeno matiz, apresenta um pequeno problema juridicamente. Se não tem validez, o mandato do senhor Nicolás Maduro deveria haver finalizado o dia 10 de enero. E desde então, a República Bolivariana de Venezuela não teria presidente. Pero, em um cenário como este, o senhor Juan Guaidó tampouco teria legalmente, de acordo com a Constituição venezuelana, o direito de assumir a presidência interina, já que contempla explicitamente a Constituição de Venezuela que, ante a ausência do poder, né, ou se transmite ao vice-presidente, ou, em este caso específico em que tomou a possessão, pero se considera fraudulenta e, portanto, ilegítima, né, não se transmite nem ao vice-presidente e não se transmite sequer ao presidente da Assembleia. Existe um vazio legal na Constituição, em que nenhum jurista ha podido, hasta agora, solucionar porque não existem os mecanismos legais adequados. E a interpretação que ha realizado os opositores políticos do senhor Nicolás Maduro ha sido a interpretação mais conveniente para que assuma como novo interlocutor legítimo o senhor Juan Guaidó. E existe toda uma ola de reconhecimento por parte de outros países, pero não se comenta em los noticiários, não se comenta na prensa escrita, não se comenta em los programas de televisão quando se aborda o tema, o aspecto legal estabelecido explicitamente, expressamente por la Constituição de Venezuela. Solamente se contemplaria legalmente, de acordo com a Constituição venezuelana, a interinidade, né, del senhor Juan Guaidó, se o presidente Nicolás Maduro, né, assumira como presidente eleito, que hubiera ganado as eleições, coisa que ha ocorrido, ha ganado as eleições, ha tomado possessão del cargo, né, ante a instância correspondente, pero que eventualmente não haya llegado a realizar o juramento, como estabelece a Constituição, pero ha ocorrido este juramento, ha jurado el cargo. E aún assim, esta situação que não ha ocorrido, e que está servindo de base para todo o arsenal, né, argumentativo por parte dos opositores do senhor Nicolás Maduro, né, solamente poderia ser reconhecido uma interpretação como esta de forma excepcional. E este reconhecimento não se realizaria por parte dos demais países.
deveria ser reconhecido pelo Tribunal Supremo de Justiça. Pero el aspecto que também dificulta esta interpretação é que, em este caso, os opositores políticos estariam reconhecendo, né, implicitamente que ocorreram realmente eleições, é um hecho que não se pode, que não se pode negar, né, e que o problema legal se restringiria, se limitaria a um problema de forma, que não ha ocorrido, né, o juramento ante o Tribunal Superior, ante o Tribunal Supremo de Justiça. Né. Assim que, legalmente, de acordo com a Constituição venezolana, é muito questionável, né, a postura, aunque politicamente o tema pode interessar mais ou menos que Venezuela tenha um novo interlocutor político. Pero o reconhecimento del senhor Juan Guaidó como presidente interino, em la prática, o que se está verificando é que não está conllevando a nenhum cambio substancial, a nenhum cambio concreto em la situação do país, mesmo porque os mecanismos do Estado e o poder real siguen em mano do senhor Nicolás Maduro, aunque ocorram eventuais deserções por parte de los membros de las forças de seguridade em el país. E aún que não se reconozca como legítimo, porque existiria o vício del fraude em las eleições, que é o argumento utilizado por la oposição política, sigue estando em las manos do senhor Nicolás Maduro. Incluso, existe uma situação bastante curiosa, que é o reconhecimento realizado por outros estados, né, de que a presidência, ou que o senhor Juan Guaidó assuma, né, como interlocutor legítimo de Venezuela, né, ante o cenário internacional, acaba exercendo também uma pressão bastante importante sobre ele, né, porque se pressupõe a existência de uma capacidade efetiva por parte do senhor Juan Guaidó, né, que vai muito mais além do reconhecimento formal, né, realizado, se autoproclamado presidente de Venezuela, pero deveria ser algo muito mais profundo que isto, que deve ter certa capacidade efetiva. E esta capacidade efetiva não se ha verificado até o momento, porque os mecanismos de poder, né, em Venezuela siguen estando em manos do senhor Nicolás Maduro, que, de acordo com a Constituição venezolana, é aún o representante. Caso não fuera, o poder se transmitiria ao vice-presidente, não ao presidente da Assembleia General. Portanto, tomando em consideração escrupulosamente, estritamente, a Constituição venezolana, pois o senhor Juan Guaidó não poderia estar assumindo o posto em que se ha autoproclamado e que existe um reconhecimento político de sua situação. E em esta ola, ou esta oleada de reconhecimento, não se discute legalmente o que estabelece a Constituição. Incluso há o risco de que, caso não convoque eleições, o senhor Nicolás Maduro, passando por cima da Constituição de seu próprio país, ocorra eventualmente uma intervenção militar. Pois bem, limito este vídeo hasta este ponto. Há outros aspectos que se poderiam mencionar também, quizás lo haga em outros vídeos. Finalizo. Se você apreciado este vídeo, clique em like que aparece aqui abaixo e suscríbase a meu canal. Periodicamente estarei subindo vídeos em que hablo sobre direito internacional, relações internacionais, política global e temas também de comércio internacional e economia internacional. Muitas graças a todos e um saludo muito cordial. Adiós.